Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos chegando ao final da obra em nosso estudo de número 58. O capítulo estudado é o capítulo 19, Passes. Já vimos como os passes são utilizados como terapia salvacionista pelas equipes espirituais. Acompanhamos diversos casos em que as pessoas de mente viciada acabavam por influenciar seu corpo físico com enfermidades, com doenças, por conta da baixa vibração, por conta de manterem as mentes ligadas a pensamentos infelizes, depressivos, perturbadores. Acompanhamos aqui diversas curas realizadas pela espiritualidade por meio do passe. E, no último estudo, acompanhávamos o Senhor que não admitia contrariedades. Tinha, portanto, a cólera como companheira constante. E por isso, depois de ser auxiliado por 10 vezes consecutivas, a espiritualidade superior decidiu que iria frear o auxílio, diminuindo sim os seus sofrimentos, porém não mais tratando de forma completa nas suas necessidades, para ver se o indivíduo se emendava pelo esforço próprio. Já trabalhamos esse conceito aqui, já fiz os alertas necessários e fica fácil de enxergar que depois de 10 vezes recebendo o auxílio, aquele espírito realmente necessitava de uma lição. E por isso a espiritualidade decidiu frear o auxílio completo, dando um auxílio básico, para que ele não sofresse tanto, porém ainda não se livrasse das suas emanações mentais em desequilíbrio. Anacleto então explica que já tinha realizado por 10 vezes o auxílio, como vemos aí, e que agora o socorro não seria mais integral, mas sim os pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros serviria para o momento de reflexão, um momento em que ele pudesse perceber, reconhecer que foi auxiliado por diversas vezes e agora precisava tomar providências, precisava querer ter boa vontade a fim de que se curasse de todas aquelas perturbações. Ele fabricava, portanto, pensamentos cruéis tanto para si quanto para os outros. Estaria então interrompido o serviço de libertação por algum tempo. Eu comentei aqui que nós não temos condições espirituais para definir uma espécie de suspensão da caridade. Porém, o que os mentores estão aqui fazendo é educando esse espírito rebelde. Eles têm condições para isso, eles têm conhecimento e eles têm suporte da espiritualidade superior. Porque, como nós vimos, não foi nem o Anacleto que decidiu por essa suspensão, e sim uma ordem que veio de cima, de alguém ainda mais elevado que ele, que já é um instrutor. Então, a libertação desse senhor, que tem a cólera por companhia e já tinha sido auxiliado por 10 vezes, iria aguardar, a fim de que ele despertasse. Mas vale destacar também que a misericórdia divina está sempre presente, porque eles não dizem que vão abandoná-lo, eles não dizem aqui na obra que vão deixar de auxiliá-lo no momento oportuno. Eles simplesmente informam que o auxílio integral estaria suspenso, mas podemos perceber aí que é durante algum tempo. Logo que ele percebesse o erro, logo que ele percebesse que estava insistindo no mal, certamente esse grupo, essa equipe,
voltaria a dar o auxílio integral, porque Deus é todo misericórdia e os espíritos que trabalham para Ele igualmente procuram copiar essa virtude. Por isso, certamente iriam ajudá-lo em breve. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. É curioso porque eu tenho muito esse pensamento quando vejo pessoas em situações de privação, especialmente de privação econômica. Muitos dizem, coitado de fulano, coitado de ciclano, é tão pobrezinho, vive tantas limitações. Mas as pessoas esquecem que as limitações aqui na Terra vêm para nos educar. Percebam aí que a situação desse indivíduo privado de um auxílio integral seria para que ele ganhasse novos valores, aprendesse lições novas. O mesmo ocorre aqui na Terra. Na grande maioria das vezes, se não todas, os indivíduos vêm com restrições econômicas principalmente, ou físicas por conta de doenças, para angariar lições novas, para ganhar valores. Então, a gente tem que ajudar sempre que possível, mas devemos abandonar essa ideia de que pobreza significa sofrimento. Muitas vezes a pessoa é pobre, eu não estou falando de miséria. A miséria é sofrimento. Mas às vezes a pobreza de uma vida simples pode servir de muita alegria para o indivíduo, especialmente para o espírito maduro, para o espírito que tem consciência das suas necessidades e que é alegre, busca ser feliz mesmo na pobreza. Então, uma vida simples não significa sofrimento e muitas vezes o indivíduo está ali angariando virtudes, valores novos, aprendendo lições preciosas de humildade, de simplicidade, de resignação e principalmente para reduzir o seu orgulho, porque a situação de necessidade, uma situação que você não tem liberdade para gastar, porque precisa economizar para comer, para pagar a escola de um filho, para se vestir de maneira adequada. Tudo isso são lições de humildade, contrapondo-se, por consequência, ao orgulho. É comum, portanto, que pessoas que abusaram dos valores econômicos ou que não cumpriram com seus deveres quando receberam de Deus a oportunidade de ajudar pelo valor monetário, eles virem em condições de necessidade ou de privação econômica, recebendo essas lições diárias para valorizar a moeda. Voltando, porém, ao caso da obra, que não é de avareza nem de orgulho, mas sim de cólera, que tem relação com o orgulho, deriva do orgulho, mas é simplesmente porque o espírito não admite ser contrariado. E assim sofre as consequências, criando nuvens escuras nos seus órgãos frágeis, o que poderia causar, inclusive, a sua morte, como foi revelado nessa mesma obra. Mais tarde, portanto, ele receberia o socorro completo. André Luiz, então, compreende aquele processo educativo e pergunta: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? Quanto tempo leva, portanto, essa suspensão do auxílio integral? Anacleto, assumindo uma atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia, de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Então vejam que não há uma regra geral. Cada caso é um caso. Na espiritualidade não há a burocracia, muitas vezes, que a gente encontra aqui na Terra, em que pessoas ficam perdidas numa quantidade imensa de documentos, esquecidas num sistema público, por exemplo. Lá, cada caso é analisado
de maneira detalhada. Há muitos servidores que não fazem o trabalho de qualquer jeito, não abandonam seus assistidos, então eles têm tempo, eles se dedicam e ninguém fica à mercê da desordem, do caos. Há toda uma organização, um amparo e um trabalho detalhado daqueles que servem ao Cristo. Portanto, cada caso é analisado de maneira especial, com os melhores profissionais e de forma a garantir ao indivíduo as melhores oportunidades, as melhores lições. Anacleto, então, prosseguia auxiliando aqueles indivíduos, enquanto André Luiz se perdia em profundas considerações de ordem superior. De fato, são muitas as lições. André Luiz precisa filtrar muita informação. E depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Olha que assunto interessante. A função da dor na aplicação da justiça divina. Nós já estudamos isso aqui. Seja no Evangelho, seja nas obras de Leon Denis, seja nas obras de André Luiz também, nós falamos por diversas vezes a função da dor. E eu me recordo muito bem de falar que algumas pessoas confundem a doutrina espírita como se fosse uma doutrina que busca a dor. E não, nós simplesmente entendemos a sua função. E, para os espíritos rebeldes, o quanto ela é necessária. Deus não deseja que os indivíduos sofram, porém a sua lei é perfeita. Existem indivíduos que sem a dor não avançarão, ficarão estacionados e, pior, causarão sofrimento a muitas e muitas pessoas. Então a dor vem como um freio, justamente para que o indivíduo reflita sobre a sua conduta. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. Então vejam que o pouco tempo que André Luiz ficou com aqueles instrutores relacionados ao trabalho do passe magnético já serviu para ele ampliar a sua visão acerca da justiça divina e das corrigendas. Como Deus se utiliza das dores, das limitações, das privações, para que o indivíduo se corrija. É por isso que eu repito, não cabe a nós aplicar a justiça, a lei divina já é perfeita. Nós não precisamos interferir, querendo contribuir com a nossa atitude na punição do outro, jamais. Não cabe a nós. É por isso que na justiça divina não há tribunais, não há juízes, não há carcereiros, e muito menos aqueles que executam a sentença divina. A lei divina se aplica automaticamente e considera a misericórdia do Pai para corrigir seus filhos. É uma corrigenda. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar. Notem como a lei divina é tratada a todo momento aqui, demonstrando que Deus de fato é misericordioso. Mas a educação é uma necessidade do indivíduo. Se na nossa sociedade humana nós buscamos a educação das crianças, dos jovens, e vemos como a sociedade encontra decadência quando não se investe na educação, imaginem os homens imperfeitos, se não houvesse a educação divina, que não falha, que é perfeita, que não é como a educação aqui da Terra, especialmente no nosso país, no Brasil, em que a educação ainda é muito limitada para alcançar as crianças, especialmente. Os índices de analfabetismo são exorbitantes e a sociedade acaba sendo um retrato dessa ausência de educação, de instrução dos indivíduos. A lei divina, porém, não é falha como a nossa e educa seus filhos de forma exemplar.
Não uma educação violenta, não uma educação que se impõe castigos, como por muitos anos, por muitos séculos se pensou, especialmente em outras doutrinas, mas uma educação amorosa, gentil, que apesar de impor aos filhos situações de sofrimento, o faz com muita misericórdia, com muito carinho e de forma a educar esse filho. Muitas vezes pode parecer que Deus é alguém muito severo, rigoroso, porque alguns espíritos reencarnam em situações de intenso sofrimento. Porém, nós sabemos que aquele sofrimento, por mais que nos apresente de forma intensa, não chega à metade do que o indivíduo fez aos outros, às vezes por muitos anos. Então é ele mesmo que pede, depois que se arrepende, para vir numa situação de intensa dor, de intensa limitação, como deficiências mentais e físicas, a fim de que não caia mais no mesmo erro e para expiar mais rapidamente o mal feito aos outros. Percebemos então nesse capítulo a justiça divina atuando com misericórdia, ainda que seja para educar o filho rebelde, que já foi auxiliado por muitas vezes seguidas e persiste no erro. Foi Alexandre, então, que reaproximou-se de André Luiz, chamando-o à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Lembre-se que Alexandre estava guiando André Luiz nas lições, entregou ele a Anacleto, porque ia resolver um problema, ia resolver mais um dos casos que ele preside, e agora ele retornou. Abraçou André Luiz, despediu-se de Anacleto, que disse: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso será sempre um estímulo valioso. André Luiz, então, corresponde àquela gentileza, sem saber muito bem como corresponder, mas acreditava que o auxiliar compreendeu seu olhar de reconhecimento. E, acompanhando Alexandre, voltou à colônia espiritual, reconhecendo que seu entendimento se ampliava, como se nova fonte de luz borbulhasse em seu coração. São muitas as lições, é como eu sempre digo, né? É um privilégio muito grande de André Luiz poder usufruir dessas lições com instrutores tão elevados. Quem sabe nós também, uma vez desencarnados, numa sintonia elevada, já reconhecidamente equilibrados no plano espiritual, também não possamos usufruir dessas companhias. Realizar essas viagens para aprender, para trabalhar, para aperfeiçoar as nossas virtudes. É um privilégio, não um privilégio por ser escolhido por Deus, mas um privilégio por estar vivendo uma oportunidade única com espíritos de alto valor. Adentremos então no último capítulo da obra. Não sei se vamos finalizar hoje, mas esse é o último capítulo, de número 20, intitulado Adeus. André Luiz, então, retorna à colônia espiritual e se despede das lições aprendidas nessa obra. Ele diz: esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandre, porém, com surpresa, o seu amigo Lísias foi portador de um convite que destinara ele, André Luiz, na verdade, destinava a André Luiz, né? Pelo instrutor caridoso que é Alexandre. Então, Alexandre estava trazendo um convite de Lísias. Lísias, se eu não me engano, ele surge na obra Nosso Lar, que a gente ainda não estudou. Eu pulei a obra Nosso Lar, porque é uma obra muito famosa. Comecei da segunda obra da coleção André Luiz, mas nós vamos voltar à obra Nosso Lar no final, depois de passarmos por toda a coleção. Então, Lísias é um companheiro de André Luiz da colônia Nosso Lar. E ele fazia um convite para André Luiz, mandando esse recado por meio do Alexandre. Ele leu a mensagem pequenina e delicada e ergueu os olhos para Alexandre perguntando: despedidas? Lísias então esclareceu: sim,
Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos. Então, corrigindo aqui, tá? Lísias trazia uma mensagem de Alexandre, não o contrário, como eu pensei aqui. Então, é Lísias que veio com um bilhetinho escrito por Alexandre, o instrutor de André Luiz nessa obra. Lísias, então, revela a André Luiz que Alexandre está se despedindo dele, porque foi convidado para planos mais altos. E isso acontece de quando em quando, informa Lísias. Vejam, novamente, como os instrutores trabalham, como os espíritos de luz têm muitas atividades no plano espiritual. Alexandre não pôde sequer se despedir de André Luiz pessoalmente, mandou um bilhetinho para ele, dizendo que já estava partindo para planos mais altos, a fim de desempenhar tarefas de sublime expressão, que eles ainda não podiam compreender. Ele então partiria no dia seguinte, na companhia de mentores afins a ele, e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. Então, antes de partir, Alexandre vai sim se despedir dos seus aprendizes, né? André Luiz não é o único aprendiz de Alexandre, ele tem vários. Então ele marcou, era um convite para um encontro no dia seguinte, a fim de se despedir, né? Naquela noite ainda. André Luiz então pergunta, mas e os trabalhos que ele tem aqui? E os trabalhos na crosta terrestre? Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espíritas que conhecemos? Olha que revelação interessante. Alexandre é guia, é mentor de uma casa espírita grande, que André Luiz se referiu aqui. Lísias então responde, naturalmente, já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. Então, apesar de Alexandre ser, de fato, o mentor de uma casa espírita, ele foi substituído temporariamente, porque iria realizar esses trabalhos mais elevados. André Luiz revela, então, que sentiu mágoa. Olha só como André Luiz é infantil. Eu falo isso não para ofendê-lo, mas é porque ele sempre divide conosco esses sentimentos que ele tem, e às vezes eu fico me perguntando, nossa, mas será que eu ficaria magoado com Alexandre porque ele vai exercer tarefas mais sublimes? Eu acredito que não. Eu acredito que eu compreenderia. Mas André Luiz revela aí que sentiu mágoa. E Lísias comentou, o que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se a esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para nos ser mais útil. Então ele estava indo se aprimorar, ele estava indo crescer mais ainda como espírito em evolução. André Luiz, logicamente, tinha que entender isso, reconhecer, né? Todos nós estamos em evolução, não ficaremos para sempre nos mesmos setores, realizando as mesmas atividades. Então é natural que Alexandre fosse direcionado para obras maiores, ou pelo menos que fizesse cursos em outros locais em que poderia colher informações ainda mais interessantes e modernas sobre as suas atividades de auxílio. O fato é que ele não esqueceria aqueles que ele tinha como tutelados, como aprendizes, incluindo André Luiz. Entretanto, diz ele, nos fará muita falta. Sinto que nos deixará no meio da tarefa. Olha como André Luiz é curioso. Ele está criticando Alexandre. Poxa, Alexandre vai deixar a gente no meio da tarefa? Vai abandonar o serviço no meio? Quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado. Olha que pensamento egoísta de André Luiz. Ele está pensando nele. Ele está pensando, nossa, Alexandre vai se encontrar com Jesus e a gente vai ficar aqui? O trabalho que ele se dedicou, ele vai deixar no meio? E a gente, como que fica? Pensamento egoísta, né? Em vez dele ficar feliz por Alexandre, Alexandre estava indo para um curso,
para um trabalho junto a espíritos puríssimos. E ele estava pensando nele, no trabalho que ele tinha que exercer. Lísias então percebe essa natureza de paixão passional de André Luiz e responde de forma firme. Aí, finalmente, alguém deu uma bronca em André Luiz. Se eu tivesse intimidade com ele, eu também. Que isso, cara? Que isso? Ele está indo servir, ele está indo sendo convocado pelo Cristo e você está questionando o chamado dele. Olha a resposta de Lísias. Tá vendo? Ele teve a mesma reação minha aqui. Nada de egoísmo, André. Acabei de falar, eu não li, tá, gente? Eu li essa obra tem muitos anos, eu sempre falo isso, né? Mas eu não li essa parte aqui. E eu também enxerguei esse egoísmo de André Luiz. Lísias falou, André, para de ser egoísta. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e consagrada plenamente ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. Olha só. Como eu falei, eles deviam ficar felizes, alegres por Alexandre. E Lísias vai além, ele disse, ainda que Alexandre tivesse indo descansar, ainda que ele tivesse indo para atividades recreativas, a gente tinha que ficar feliz por ele, porque nós somos devedores dele. O quanto aprendemos com ele. Criamos uma dívida. Deveria ficar feliz por ele, alegre. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Então, Lísias estimulava em André Luiz esse sentimento de que ele está indo para aprender, mais ainda, e vai voltar com lições valiosas e nos ensinar. Então é só alegria, é só ponto positivo essa viagem de Alexandre. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. De fato, ingratidão, egoísmo de André Luiz, querer que Alexandre ficasse preso a ele, postergando o seu avanço, postergando a sua evolução. André Luiz queria que ele ficasse ali, jogando para frente a sua evolução. Egoísmo. Aquela observação teve a virtude de me acordar a consciência. Ah, que bom, né, André Luiz? É por isso que eu entendo, né? Eu já falei isso aqui. E no início do estudo eu falei que André Luiz é sempre muito atacado por alguns espíritas. Muita gente não aceita as obras de André Luiz, fala que ele inventa coisa, que é coisa da imaginação dele, que ele exagera. É porque você vê que André Luiz nas obras ele traz uma natureza muito humana, muito nossa aqui da Terra. Ele tem uns sentimentos às vezes que não correspondem, né, a espíritos já maduros. Então eu entendo muitas vezes essa postura que alguns espíritas têm de crítica a André Luiz. Eu não critico, eu entendo que ele especialmente faz isso também para nos ensinar. Eu tenho certeza que André Luiz, em muitas das ocasiões, não teve esses pensamentos egoístas, mas ele coloca na obra para a gente refletir, porque muitos dos leitores teriam esses pensamentos. Eu tenho plena certeza disso, porque tem momentos nas obras que André Luiz fala umas coisas que a gente fala, não pode André Luiz pensar assim. Eu já comentei isso aqui, né? A gente está na terceira obra, a segunda do canal, mas a terceira da coleção, porque a gente pulou Nosso Lar. E tem situações que eu falei, não, mas ele já viu isso na obra anterior. Ele já sabe como funciona, não faz sentido ele agora fazer essa pergunta, mas é porque ele faz as perguntas que a gente faria, que muitos leitores fariam ou os sentimentos que eles teriam. Então é para nossa educação também. A gente não pode criticar o André Luiz. A gente tem que entender a intenção da obra. Ele prefere sacrificar muitas vezes a sua reputação, como ficou sacrificada para alguns espíritas,
para deixar a obra mais completa. Então ele confessa aí que acordou a consciência, colocou-se em equilíbrio emocional, modificou a atitude íntima, ficando alegre por Alexandre e reagindo àquelas primeiras impressões de mágoa, de querer que Alexandre ficasse por ali mesmo. Lísias compreendeu, sorriu e disse: além disso, André, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado nos cursos diversos em que se apresenta chega sempre a um objetivo, embora a sabedoria seja infinita. Então, todo curso, todo aprendizado, todo trabalho tem um objetivo. Não esqueçamos das nossas obrigações. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. É o que eu falo todo final de estudo. Coloquemos em prática o que a gente estuda aqui, o que a gente ouve nas orações, nos comentários evangélicos. Coloquemos em prática. De que adianta viver a lição e esquecer logo depois? Na hora de fazer a prova, a gente vai esquecer, vai tirar nota baixa. A gente precisa gravar as lições. O que a gente aprende nas obras, colocar em prática. André Luiz, além de ler nas obras, ele vivenciou. Então ele tinha um dever maior ainda de praticar. Porque ele vivenciou, ele estava lá. Ele descreveu para a gente, mas ele viveu isso aí. Então tem que colocar em prática. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o dever, aliás, que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou, até que ele volte da excursão provisória. Então Lísias está propondo a André Luiz: André, em vez de reclamar, vamos continuar o trabalho de Alexandre. Vamos continuar fazendo o que ele nos ensinou, colocando em prática o que ele mostrou para a gente. Para quando ele voltar, o trabalho está adiantado. É verdade, disse André Luiz. Reanimado então pela palavra esclarecedora do companheiro, conversaram por alguns minutos, prometendo então Lísias a retornar à noite para seguir junto a ele a reunião com Alexandre. À noitinha, voltou ele e eles foram para a palestra agradável com Alexandre. O firmamento, então, o céu visto na colônia espiritual estava belíssimo, disse André Luiz. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes, e a lua, muito maior do que ao ser vista da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Deve ser lindo mesmo, né? Ver a Terra lá da colônia. Eles têm uma visão límpida do céu. Distantes do bombardeio dos raios solares que renovam a vida incessantemente, as flores exalavam delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros do vento leve. Muitos aprendizes de Alexandre virão visitá-lo esta noite, disse Lísias. Mantenhamos a altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Então, como muitos aprendizes visitariam Alexandre para a despedida, Lísias alerta André Luiz: olha, fica sereno, fica tranquilo, tenha gratidão por Alexandre. André Luiz concordava com esforço, lembrando das últimas lições. Alexandre, ali presente, sabia fazer-se amar. As pessoas amavam Alexandre, porque é um espírito de luz, né? É fácil amar um espírito de luz. Ele é um espírito superior, mas sem afetação, humilde, sem servilismo, orientador sempre disposto, não só a ensinar, mas também a aprender. Isso é humildade. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvario do eu. Alexandre já tinha eliminado o ego, já tinha eliminado o eu. Fazer pelo bem do outro, sem querer reconhecimento, sem querer receber os aplausos, as recompensas da terra. Profundamente interessado em cumprir os desígnios de Deus e aceitar a ajuda de espíritos como André Luiz. Notem como Alexandre é superior. Ele deixa André Luiz seguir com ele para o aprendizado, para os trabalhos. André Luiz que se apresenta nessas obras como alguém tão imperfeito, que não sabe muita coisa, que está ali só para aprender,
Alexandre, humilde, aceita recebê-lo, orientá-lo, caminhar com ele, mostrar as lições, aproveitando essas tarefas. Em virtude dessa abençoada compreensão de Alexandre, aquele afastamento do instrutor doía no espírito de André Luiz, porque ele amava Alexandre. De fato é difícil, né? É doloroso. Mas André Luiz tinha que entender, né? Alexandre estava seguindo na sua evolução, no curso da sua evolução. Mas eu entendo também, André Luiz, que deve doer, né? É difícil você se distanciar de um espírito de luz bondoso como o é o Alexandre. Nessas disposições íntimas, contra as quais André Luiz diz que reagia prudentemente, alcançamos o edifício residencial, onde a reunião iria se iniciar. Entraram. André Luiz revela então que o salão estava iluminado de forma magnífica. Não havia luxo na decoração, porém, o lampadário em forma de estrelas irradiava claridade azul brilhante, proporcionando ao ambiente uma expressão de beleza misteriosa, de mistura com elevada espiritualidade. Imagine poder entrar num lugar desse, hein? A paz que não deve ser lá dentro. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Então não era muita gente que iria para a reunião, era um pequeno número. Compareciam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia, 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Olha que número interessante. Cerca de 70 pessoas. Eu não acho pouco. André Luiz achou pouco. 70 pessoas, achei bastante, né? Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Vamos ver o que é esse sentido, né? O que diz o dicionário. Laudatório, elogio rasgado, louvor. Então, as palavras os indivíduos recebiam Alexandre com louvor, elogiando, né, as suas qualidades. Éramos todos nós grandes devedores ao coração de Alexandre. Verificada a presença de todos os convidados, veio então o benévolo instrutor, dividindo o carinho das suas saudações com cada um. É como eu disse, os espíritos superiores não têm pressa. Eles atendem cada um com atenção. Isso é sinal de elevação espiritual. Sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com as tarefas que se seguem, organizando a sua agenda para atender todos com qualidade, sem desperdiçar atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples, irmanado conosco, deixando todos à vontade. Conversou individualmente a respeito das tarefas, dos estudos, das realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a nos falar em tom paternal. Vamos ouvir então o que Alexandre disse ao se despedir. Sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Então ele revela o que a gente já sabia, né? Ele estava se deslocando para tarefas elevadas, de forma temporária. André Luiz então diz que notou pelo olhar das pessoas presentes que a maioria partilhava o mesmo desgosto que ele, André, sentia. Todos deviam a Alexandre, sábio e benevolente. Ele continuou: conheço a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Ele sabia o quanto o amavam e ele também amava de volta. Somos amigos na mesma empresa do bem, associados felizes na execução da divina vontade.
companheiros de luta construtiva. E a separação dói, pesa de forma grande, apesar de ser uma separação curta, pequena. A luz do esclarecimento permitia então que eles enxergassem que essa separação era temporária e não era distante, porque certamente Alexandre poderia visitá-los, ainda que por pensamento. Nesse ponto, Alexandre fez um intervalo maior, descansando seus olhos nos olhos daqueles que eram seus discípulos, seus orientados, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçam-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Então vejam que não foi só André Luiz que queria que Alexandre ficasse. Outros, inclusive, chegaram a pedir para ele: Alexandre, fica, não vai. Ele agradecia o convite. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. Olha que resposta. Eu não vou ficar porque vocês não podem querer substituir Jesus por mim. Ele não queria ser o substituto de Jesus no coração daqueles discípulos. Então, era mais um motivo para ele ir. Para que aquelas pessoas não ficassem dependentes de Alexandre, substituindo Jesus em seus corações. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos da nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Olha que interessante. Alexandre percebia que muitos dos seus auxiliares estavam começando a adorá-lo, idolatrá-lo. E isso é perigoso. Ele não era o Cristo. Ele não era Deus e nunca será. Deus é único. Perfeição absoluta. Mas ele já notava que as pessoas estavam começando a idolatrá-lo. É bem verdade que nos encontramos em uma assembleia de corações simples e amigos, e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Então ele explicava que ele não ia dar um sermão, uma palestra. Ele estava numa reunião de amigos, então ele ia se limitar ao sentimento que ali reinava. Não posso ver fugir, porém, a oportunidade de sérias reflexões a respeito do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Então, Alexandre deixava claro que eles se amavam, mas eles não podiam permitir que esse amor, que esse vínculo, que esse laço se tornasse uma idolatria, se tornasse uma adoração. Ele sentiu a necessidade de alertar os indivíduos ali presentes para que não tivessem esse sentimento de que suas vidas acabariam porque Alexandre está indo embora, de que eles não poderiam mais trabalhar porque precisavam do Alexandre ali. Então ele fez questão de frisar que eles devem focar no Cristo Jesus. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. Vejam que Alexandre ensina o que já tinha falado sobre os erros multimilenários da humanidade. Nós continuamos a reencarnar e a errar, a reencarnar e a errar, somando essas dívidas cada vez mais nas longas espirais de recapitulação. Ele então pausou para as pessoas poderem refletir sobre essas informações e André Luiz percebeu o profundo respeito que todos tinham por ele. Temos criado muitos deuses à parte, continuou Alexandre comovido, para destruí-los muita vez em profundo desespero do coração,
quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Então ele está explicando que quando a gente se esclarece, quando a gente começa a compreender a lei divina, a gente vai abandonando os nossos deuses do passado, os ídolos que nós constituímos, muitas vezes baseados no materialismo, baseados no egoísmo. Quanto mais nos esclarecemos sobre a vida infinita, mais abandonamos esses ídolos falsos. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes, para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda do resgate. Então vejam que depois de elencar os erros multimilenários, ele diz que a gente sempre busca fugir da responsabilidade. E a gente vai jogando para frente as expiações necessárias para o nosso adiantamento moral. Então nós fugimos, sempre fugimos, adiando a corrigenda. É por isso que é melhor abraçar a corrigenda, ainda que isso signifique renascer numa situação de limitação física ou mental. É melhor expiar logo, por mais que seja sofrido, para reiniciarmos a nossa caminhada evolutiva. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele pousou, então, o olhar em todos eles, em que eles puderam ver o reflexo da sua serena emotividade, e depois de longa pausa retomou. É por isso, meus amigos, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. Ele está explicando que, como ele tem consciência do seu dever, ele não pode permanecer ali, atrapalhando a evolução dos seus tutelados. Alexandre precisava prosseguir para que a idolatria não dominasse o coração daqueles assistidos. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos surgiram o contrário. Ainda que todos tenham o sentimento de querer ficar juntos, é natural. O mestre precisa educar os seus discípulos também, se distanciando deles. E aqui eu destaco, Alexandre não está se colocando como mestre Jesus, tendo, portanto, discípulos. Tanto que a primeira frase dele, a primeira observação, foi de que ele estava se distanciando justamente para que não substituísse Jesus no coração daqueles aprendizes. Então não venham dizer que Alexandre estava se colocando como mestre Jesus. Ele está dizendo que era um professor e que precisava deixar seus alunos sob a própria sorte, para que aprendessem também com as próprias experiências. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. E isso é verdade. Se a gente tem um mestre do lado, a gente não faz nada, a gente deixa para ele fazer. Ou então faz só para aparecer para ele, Mas, geralmente, o aprendiz só observa. À distância, porém, experimenta e age. Mais um motivo para Alexandre ir buscar o seu aprimoramento. Deixar seus discípulos, seus orientados, para trabalhar também, e não só observar. Vivendo o que aprenderam. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. Colocar em prática o que se aprende. A proteção inconsciente, que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso. Então, o mestre que não deixa seus discípulos aprenderem por conta própria, ele está eliminando o progresso, da elevação, do resgate individual. É por isso que eu sempre digo, a gente tem que ajudar as pessoas, sempre ajudar. Mas procuremos também que ela faça um esforço, ainda que mínimo, para ser ajudada. É importante esse exercício de buscar o auxílio, de pedir. Ao invés de sair dando a esmo, sem mesmo a pessoa pedir, muitas vezes é melhor
estimular nela esse exercício de humildade. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Então ele está falando das consequências de se deixar o aprendiz dependente do mestre. Isso faz com que o indivíduo estacione, não progrida. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Ele volta a falar da idolatria e como ela é perigosa. Um fica bajulando o outro, enquanto o sentimento fica cego. Respeitemo-nos mutuamente, na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Ele volta a frisar. Sejamos amigos, companheiros, mas não tenhamos idolatria uns para com os outros. Bem queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Essa é uma lição valiosa porque muito dirigente espírita esquece disso, muito sacerdote também de outras religiões se esquecem disso e aí deixa o ego dominar, insufla sua vaidade, porque recebe o carinho, o elogio. Eu, quando sou elogiado, sempre falo: toda a honra e glória ao Senhor Jesus, nada para mim. Eu sou só o carteiro que traz a mensagem. Nem médium eu sou. Eu posso receber inspiração, eu posso ter facilidade na construção do pensamento e da palavra, porém, a mensagem não é minha. A mensagem é dos Espíritos e, em última instância, do próprio Cristo, porque Ele que deu as bases do cristianismo, do Evangelho. Então, eu não permito essa insuflação do exclusivismo. Não sou mestre de ninguém, não sou mentor de ninguém, não sou instrutor de ninguém. Estamos todos aprendendo juntos, caminhando juntos, a fim de que um dia possamos adentrar no mundo espiritual mais preparados. É apenas isso. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Então, que isso sirva para todos nós, hein? Qual é o nosso objetivo fundamental? Colocar em prática as lições aprendidas nessas obras, praticando a caridade. Esse é o objetivo fundamental dos nossos estudos aqui, das nossas reflexões, das nossas orações. Colocar em prática o que aprendemos por meio da caridade. Cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. Cada um dos discípulos dele trabalhava num setor. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. Ele volta a alertar para não termos comodidade, ficarmos preguiçosos, ou então fazer tudo mecanicamente. Deixa, o Alexandre faz isso aí, o Alexandre resolve, eu só estou observando. Não. Buscar, fazer, realizar, resolver problemas também. Não deixar a ociosidade dominar. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento, ou seja, colocar em prática. Sair do livro, da lição somente, colocar em prática na luta diária. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. De novo, a função dele de professor, de estimular no aluno o aprendizado. A terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Olha a tarefa do Espiritismo, redenção planetária. Isso está no Evangelho também, numa mensagem dada pelo Espírito de verdade, que é o Cristo falando novamente
para nós. Reflitamos, portanto, sobre essa parte do discurso de Alexandre, finalizando o estudo de hoje, que vai chegando a 1 hora. Amanhã nós vamos finalizar, porque esse é o finalzinho do capítulo, mas eu consigo amanhã finalizar com as observações de Alexandre e dar um resumo da obra, né? A lição de hoje que fica, portanto, é a importância de não criarmos idolatria por ninguém. O Lucas fala bem, eu gosto dos raciocínios dele, eu acho que ele é um espírita exemplar, e a pessoa começa a adorar. Jamais. Somos todos companheiros em evolução, ainda distantes da perfeição do Cristo, ainda que seja uma perfeição relativa, né? Ou da elevação dos mentores que já habitaram essa terra e que vigiam, olham por nós da espiritualidade. Nem comigo, nem com um dirigente de casa espírita, nem com sacerdote de terreiros, nem com padres, enfim, pastores, bispos, etc. Estejamos sempre com Jesus no coração. Não substituamos a figura do Cristo pela figura de quem quer que seja. Isso me fez recordar agora de uma palestra que eu assisti hoje do Divaldo Franco. Ele visitou o Sai Baba, né? Que era uma figura hindu muito elevada, já desencarnou, mas era um médium excelente, de cura, fazia coisas fantásticas, né? E quando eles estavam conversando, porque o Divaldo visitou ele lá na Índia, alguém foi tirar uma foto deles. O Sai Baba percebeu antes e colocou a mão na frente. A pessoa ficou encabulada e o Sai Baba disse: não é que não pode tirar foto, mas é porque essa foto que você está querendo tirar vai parecer que eu sou o mestre dele, que eu sou professor, que eu sou instrutor, e eu não sou. O mestre dele é esse aqui, olha. E aí ele estende a mão, a pessoa tira a foto e na mão dele tem o rosto do Cristo. Olha que bonito. Divaldo contou isso na última palestra que ele deu, achei muito bonito isso. Ele fala que tem essa foto até hoje. Tá ele na foto, Sai Baba, só que no rosto do Sai Baba tá a mão dele e o Cristo na mão. Ele era um médium de efeito físico assim extraordinário, médium de cura também. Então vejam, uma lição importante que tem total relação com o estudo de hoje. Não substituamos Jesus por ninguém, por mais elevado que pareça a pessoa. Lógico, tratar com carinho, com companheirismo, valorizando o conhecimento que a pessoa tem, agradecendo pelas lições e pelo companheirismo, lógico, sempre. Mas o alerta de Alexandre é: não tenhamos idolatria, não criemos ídolos humanos, e sim divinos como Jesus. Agradeço então a todos que nos acompanham, especialmente aqueles que estão desde o início da obra, assistindo os meus apontamentos aqui, os nossos estudos, e amanhã a gente então vai finalizar mais uma obra, mais um estudo realizado com sucesso no canal. Iniciando logo mais a próxima obra da coleção André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Agradeço mais uma vez e peço à espiritualidade amiga que abençoe a cada um, estimulando em nós essa vontade de aprender, essa boa vontade de vencer as más tendências, de espiar muitas vezes, mas especialmente de trabalhar no bem. Acredito que todos que nos assistem querem ser trabalhadores da senda do Cristo, e isso é o que importa. Por mais que sejamos imperfeitos, queremos trabalhar. Estamos buscando. Se há uma lição que a gente pode tirar dessa obra, é que todos aqueles que foram ajudados buscaram a ajuda, levantaram-se, foram ao encontro dos auxiliares, dos auxiliadores, foram ao encontro dos missionários, dos instrutores, e tiveram a boa vontade de vencer suas paixões e buscar sair do lamaçal em que se encontravam. Sigamos, portanto, esse exemplo, buscando a cada dia, através da nossa conduta, a prática do bem
pelas lições aprendidas nas obras e as reflexões junto aos nossos familiares, amigos e colegas, para que eles enxerguem em nós a atividade do Cristo Jesus pelas suas palavras, que sobrevivem ao passar dos séculos e dos milênios para renovar o mundo com suas lições divinas e que provém do Pai. Agradecemos, Senhor, hoje e sempre, e que cada lição aprendida se converta numa atitude praticada em favor do outro, enxugando lágrimas, levando carinho e alegria a quem sofre e, principalmente, renovando-nos internamente, no íntimo, na intimidade do ser, pela autoiluminação, a fim de que possamos a cada dia sintonizar com esses amigos espirituais e nos prepararmos cada vez mais a realizar trabalhos de auxílio e socorro junto às legiões de Maria Santíssima. Graças damos a Jesus e a ela, Mãe Santíssima, Mãe das Mães, para que prossiga nos abençoando, nos envolvendo e visitando a terra, tão necessitada do seu carinho, da sua voz, da sua compreensão. Graças damos à nossa Mãe Santíssima e ao nosso irmão maior, Cristo Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, um forte abraço e até amanhã.